Bom, então, gravador. Bom, então, daí continuando, tem os sefraditas, ó. Judeus sefraditas ou sefaraditas. É o termo usado para referir aos descendentes de judeus originários de Portugal e Espanha. A palavra tem origem na denominação hebraica para designar a Península Ibérica. Utiliza a linguagem sefardita, também chamada judeu espanhol. Ó, mais um outro tipo de judeu que também vem lá da Europa. Já falei dos judeus casários, dos judeus asquenazes, dos judeus racíricos, dos sefraditas que vêm de Portugal e Espanha. Não tem nada a ver com Israel, esses judeus. Já é estranho, já começa aí. Eu sei que tem a ver com a diáspora, mas mesmo assim, esses judeus já não tem nada a ver com lá. Ó, esses judeus de Sefarad possuem algumas tradições, línguas e hábitos e ritos diferentes de seus irmãos askenazes da Europa Central e Leste Europeu, apesar de possuírem a proximidade genética. Então você entende que a história do judaísmo, a história de Israel é complexa? Você consegue entender que existe sim chance do livrinho mágico de Israel ser verdadeiro? Desculpa os cachorros aí no fundo, mas você entende isso? Porque é muito complexo a história deles. Não é simplesmente um povo judeu que existe num lugar chamado Israel e é aquele povo só e pronto. Não, é muitos judeus. Ó, e agora vamos para os últimos judeus que são judeus sionistas. Ó, judeus sionistas. É, sionistas mesmo. Ó, o sionismo aqui, ó. O sionismo é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. Ó, e para você ver, ó, eles são tão complicados, tão complexos, que existem judeus que são contra o sionismo. Ó, aqui, ó, essa imagem, ó. Judeus que são a favor da Palestina, que são contra o sionismo, são contra o Estado de Israel, tá? Inclusive, existe um homem chamado Theodor Herzl, esse cara aqui, ó, esse aqui que tá na bandeira de Israel, esse aqui, Theodor Herzl, ele que é o fundador do sionismo, tá? Foi o Theodor Herzl que criou o sionismo. Vamos na Wikipédia de novo. Ah, foi ele que deu esse pontapé, sabe, do sionismo. É, aqui, ó, o sionismo, peraí. O sionismo é também chamado de nacionalismo judaico. Historicamente propõe a erradicação da diáspora judaica, com o retorno da totalidade dos judeus ao atual Estado de Israel. O movimento defende a manutenção da identidade judaica, opondo-se à assimilação dos judeus pela sociedade dos países que vivem. É, o sionismo surgiu no final do século XIX na Europa Central e Oriental, como um movimento de revitalização nacional e logo foi associado pela maioria dos seus líderes. Tá? Então tem também o sionismo, que também é muito... os críticos do sionismo o consideram como um movimento colonialista ou racista. Tá? E eles esbatem essa crítica identificando antisionismo ou antissemitismo também. Daí tem um que eu vi aqui também, que é esse aqui, ó, do mundo da educação, que ele fala do sionismo. Ele fala uma coisa engraçada aqui sobre o socialismo. Quer ver? Ah, aqui, ó. Possui diversas divisões, abrangendo correntes políticas, religiosas, socialistas, evolucionistas e culturais, representando diferentes perspectivas dentro do movimento. Daí tem, ó, diferença entre judeus e sionistas, reside no fato de que nem todos os judeus são sionistas e nem todos os sionistas são judeus. Tá, você consegue entender? Nem todos os sionistas são judeus e nem todos os judeus são sionistas, então é muito difícil de compreender a história deles mesmo, tá? Essa questão da diáspora, deles se espalharem pelo mundo, o relato dos líderes internacionais da comunidade judaica, que é o que fala lá no livro Mágico de Israel, isso daí, assim, é muito... tem tudo a ver também, mas é muito complexo de entender, sabe? Por isso que é um povo difícil mesmo de lidar. Mas é isso mesmo, é só para mostrar para vocês, tá? Tudo isso, esse conhecimento, tá certo? É isso, falou e fui.